É isso aí. Como a ousadia, a fé e a esperança podem mudar uma vida. E é isso que nós estamos aqui nesta tarde, com muita ousadia, declarando que a SP Green será uma das maiores empresas do Brasil e uma das maiores empresas do mundo. Com muita esperança, sabendo de todo o trabalho que nós realizamos, de tudo aquilo que nós semeamos, e com muita fé, crendo que nós temos um Pai que tem prazer em abençoar os seus filhos e que Ele está aqui para abençoar cada um de nós, para que nós possamos ter o destino, para que nós possamos alcançar os nossos sonhos e objetivos. Eu queria compartilhar com vocês rapidamente um pouquinho da minha história, da nossa história como família, e por que nós estamos aqui hoje com a SP Green. A história da SP Green não começou hoje, ela começou de uma vida de empreendedorismo, de uma vida de buscar o novo, de uma vida de buscar alternativas, né? Eu comecei a trabalhar quando eu tinha 6 anos de idade, e o meu sonho sempre foi um dia ser milionário. Eu era criança, morava em Maringá, no interior do Paraná, e quantos aqui já ouviram falar da série O Homem de 6 milhões de dólares? Se você levantou a mão, você já tem mais de 40, né? Porque já confessou. Eu assisti essa série e tinha um homem biônico, sofreu um acidente e de repente, para ele ser reformado, tiveram que investir 6 milhões de dólares na vida dele. Ele se tornou meio homem, meio robô. E eu ficava pensando assim, nossa, um homem que gastou 6 milhões de dólares, quem sabe um dia eu vou ter $1 milhão. Esse era meu sonho de menino, de 5 anos, de 6 anos. E aí eu fazia de tudo que me falavam que podia ganhar dinheiro. Por quê? Porque um dia eu queria crescer, porque um dia eu queria ter minha própria empresa, porque um dia eu queria ter uma família próspera em todos os sentidos, não só financeiro, mas eu queria ser um vencedor. E assim eu não podia ver uma oportunidade que eu entrava por ela. E às vezes nós olhamos pequenos começos, às vezes a gente vê pequenas oportunidades ou pequenas portas e a gente fala, não, isso é muito pequeno para eu poder começar. Né? A gente quer geralmente já começar em coisas grandes, né? Já quer ter resultado rápido, mas se nós não formos fiéis nas pequenas coisas, como que nós vamos ser fiéis nas grandes coisas? E eu me lembro que eu queria, nessa minha trajetória de querer avançar e de querer realizar os sonhos de criança, eu tive alguns causos que eu conto nesse livro, né? Segredos de Pai para Filho. Ele tem parte da minha história empresarial. E a minha história empresarial não começou depois que eu me formei, ela começou quando pequeno. Eu me lembro que eu e meus amigos queríamos jogar futebol e nós não tínhamos um campo de futebol próximo de casa. E aí nós resolvemos pegar um terreno baldio e fomos lá capinar aquele terreno baldio para transformar num campinho de futebol. Só que no meio daquele terreno baldio tinha um monte de lixo, ferro velho, lata, alumínio, garrafa. Aí eu pensei, bom, aqui deve ter algum valor, né, escondido aqui nesse ferro velho. E eu juntei aquilo lá e fui até um depósito, um ferro velho que tinha, né, eu falei, pode ter algum tesouro escondido, né, algum recurso escondido atrás desse ferro velho. E eu vendi e ganhei algumas moedinhas. E aí eu pensei, bom, isso aqui dá dinheiro e não custou nada, né? Então eu resolvi abrir minha primeira empresa, uma empresa de reciclagem. Convidei meus amigos, todos eles muito experientes, 7 anos, 8 anos, né, de idade cada um. Os convidei, fui fazer um treinamento, igual nós estamos fazendo aqui hoje, né? Falei, olha, eu quero convidar vocês para serem meus sócios aqui nessa cooperativa de reciclagem e quero fazer um pequeno treinamento para vocês. O negócio é simples. Peguei um monte de saco de lixo, dei na mão de cada um. Falei, olha, vocês saem pela rua, pelos terrenos baldios, nas casas, e tudo que for garrafa, tudo que for ferro velho, alumínio, cobre, vocês colocam dentro e trazem aqui para mim, né? E aí eu juntava no final do dia, toda aquela coleta seletiva que era feita pelos meus parceiros de negócio, e eles traziam até na minha casa, e depois no final do dia, eu levava até o ferro velho para comercializar. E em troca da minha expertise negocial e também para pagar os custos fixos da minha empresa, eu ficava com apenas 50% do lucro do negócio, né? Os outros 50% eu distribuía entre todo mundo. Então foi a minha primeira empresa, meu primeiro negócio.
de reciclagem, né? E assim eu fiz muitos negócios durante a minha vida. Trabalhei nas mais diversas profissões. Trabalhei como servente de pedreiro, colhendo algodão, colhendo café, vendendo sorvete, vendendo algodão doce. Trabalhei de babysitter, de babá, cuidando de criança. Trabalhei de empregado doméstico, né? Lembrei esse dia contando a história que eu queria ganhar um videogame e na época do Atari, né? E era meu sonho, mas não tinha dinheiro para comprar. E a minha mãe e minha irmã trabalhavam e uma vez por semana elas pagavam uma diarista para fazer a faxina de casa. E um dia eu estou em casa, olhando minha mãe chegar no final do dia do trabalho, do hospital, que ela era enfermeira, e pagando a diarista. A hora que eu vi aquele dinheiro indo para a mão da diarista, eu falei, aquele dinheiro está indo para a mão errada. Aquele dinheiro tinha que vir para a minha mão, para eu poder juntar o dinheiro e comprar meu videogame. Não é verdade? Pequenas oportunidades, é ficar atento às oportunidades. Conversei com a minha mãe e falei, mamãe, eu estou abrindo uma empresa de higienização e limpeza, e eu queria oferecer meus serviços para a senhora, né? Que a senhora pudesse me contratar para estar fazendo a faxina da casa. E ela falou, Reinaldinho, você não tem noção do que você está falando. E eu conhecia bem minha mãe. Minha mãe é aquela que, quando chegava no final do dia, da faxina, ela ia lá, passava a mão em cima das coisas, ia ver o que estava acontecendo, era muito rígida, né? Mas eu achei que através daquele serviço tinha algum tesouro oculto ou escondido que eu poderia garimpar. Eu falei, não, faz um teste comigo, faz um período de experiência, né, um contrato de experiência, me dá 3 semanas. Se nas 3 semanas eu não der conta da limpeza, a senhora pode me dispensar por justa causa, não vai ter indenização trabalhista, eu não vou entrar com ação contra a senhora, né, nem por trabalho infantil, e a senhora pode voltar a contratar a funcionária novamente. E assim ela fez um teste comigo por 3 semanas. No final de 3 semanas, ela estava tão satisfeita com a minha empresa de limpeza e higienização, que eu continuei prestando serviço para ela durante 3 anos. Durante 3 anos eu fui empregado doméstico da minha casa, fazendo faxina, limpando o chão, passando escovão, encerando, lavando vidro, fazendo tudo que uma diarista faz em casa. E bem feito, fazendo bem feito, porque eu não fui despedido. Só fui promovido depois, quando arrumei outro emprego, deixei aquele serviço de diarista. Então, existem oportunidades, existem tesouros ocultos escondidos que às vezes nos aparecem e nós precisamos reconhecê-lo. Nós precisamos entrar por aquele caminho. E a Speak Green entrou na nossa vida dessa maneira, como um tesouro oculto e escondido. Ela entrou de uma forma que nós não esperávamos, né? Eu e a minha esposa, nós nos casamos em 1994. E no decorrer do nosso casamento, Deus foi nos abençoando, fomos trabalhando, fomos prosperando, fomos crescendo financeiramente, empresarialmente. Com 14 anos de casado, eu já estava construindo o nosso primeiro frigorífico. O meu primeiro salário em 94 era R$50 por semana, que eu ganhava de ajuda de custo. E já era em reais. Era muito pouco. Era pouquíssimo. Mas era uma pequena oportunidade. E eu fui avançando por ela. Quando chegou em 94, começamos a construir o primeiro frigorífico lá no Paraná. Uma batedora de frango com capacidade para bater 160 mil frangos dia. Em 98 ele ficou pronto. 5 dias antes da inauguração, nós vendemos esse frigorífico para a Tyson Foods, que era a maior empresa dos Estados Unidos entrando no Brasil, comprou nosso abatedouro. Construímos o segundo abatedouro, com capacidade para bater 420 mil frangos, lá no Paraná. E em 2014 acabamos arrendando ele para a JBS, em 2016 eles acabaram adquirindo e nós viemos parar aqui no Mato Grosso, desde 2015 morando aqui. E ao vir aqui e estarmos ali na fazenda, ali em Diamantino, estamos aqui com o nosso prefeito, né, Eduardo, o vice-prefeito, também está aqui o Gaúcho, muito obrigado pela presença de vocês. O deputado Avalone também estava ali, muito obrigado pela sua presença, demais autoridades que aí estão. Vindo para cá, nós encontramos uma propriedade, uma fazenda, né, na criação de suínos, a maior granja, uma das maiores granjas do Brasil em produção, né, são 1.000 hectares, mais de 200 mil metros quadrados de obra, de construção civil, dentro da fazenda. Nós temos lá, produzimos lá 1.500 suínos por dia. Todo dia nasce 1.500 leitãozinhos e saem 1.400 e poucos animais para o abate.
É uma verdadeira estrutura. Só nessa fazenda nós temos mais de 300 funcionários. E nessa fazenda, nós sempre olhamos para ela e pensávamos assim, e tínhamos algumas palavras, alguns sonhos, de que ali seria uma referência, de que ali pessoas do mundo todo viriam para conhecer, que pessoas estariam vindo a Diamantino por conta daquela propriedade. E no primeiro momento nós pensávamos, deve ser pela criação de suíno. A criação de suíno ela vai ter tão bons resultados que vai impactar a vida das pessoas. E isso já aconteceu. O ano passado, quando nós compramos a granja, tem um índice que você mede de eficiência, de produtividade. Quando nós compramos a granja, ela estava sendo desativada. Estavam fechando a granja e demitindo todos os funcionários. Já tinham demitido mais de 200 funcionários. Nós chegamos na granja com 50 funcionários apenas e 30% da capacidade produtiva. Sabe por quê? Porque ela não produzia direito. Mas nós olhamos aquela terra que parecia desolada, aquela situação que era caótica, e nós enxergamos que ali tinha um tesouro oculto e escondido. E começamos a trabalhar, e a garimpar, e a trabalhar naquele tesouro, e lapidar aquele tesouro. E o ano passado, nós saímos de uma produtividade, em 2014, quando nós assumimos, que era a produção de 22 leitões por porca por ano. O ano passado nós chegamos à produção, em uma das granjas em Pedra Preta, 35 leitões fêmea ano, e em Diamantino, acima de 33 leitões fêmea ano, sendo a melhor granja do Brasil em produtividade. Sabe por quê? Porque nós acreditamos. Nós vimos algo e acreditamos que podia ser feito melhor. Acreditamos que a gente podia ir além. Acreditamos que nós podemos pegar uma situação que era desfavorável e transformá-la em algo que pudesse ir além das nossas expectativas. E como eu disse, nós achávamos que talvez o conhecimento na granja seria pela questão da produção de suínos. Mas de repente, alguns anos atrás, eu viajando com meu filho, com o Mateus, pela Europa, porque ele tinha resolvido ser jogador de futebol. E nós fomos até a França. E na França conhecemos um pesquisador. E num jantar, ele sabendo que o Mateus queria ser jogador de futebol, estava fazendo o teste, ia para o Atlético de Madrid para jogar futebol. Ele falou: Mateus, eu tenho um produto aqui para você tomar, para te ajudar na sua potência, no seu treinamento, para melhorar a tua capacidade respiratória, para poder ajudar você melhor na tua questão muscular, contra a fadiga. E o Mateus começou a ouvir aquilo e ele apresentou a espirulina. E o Mateus falou: mas eu posso tomar isso? Ele falou: pode, mas não vai dar problema de doping? Ele falou: não, isso aqui é um produto natural, é uma alga, uma cianobactéria. E o Mateus começou a tomar espirulina há 8 anos atrás. E foi por causa da transformação na vida do Mateus que nós estamos aqui hoje com a SP Green. E hoje nós cremos que o Brasil e o mundo vão visitar Diamantino, não só pela produção de suínos, mas porque lá em Diamantino nós temos a maior produção de espirulina da América Latina. Porque eu sei que aqui tem um tesouro oculto e escondido, que foi armazenado em lugar secreto. E nós estamos aqui hoje para descobri-lo. Deus abençoe cada um de vocês.